pergunta que eu recebo com bastante frequência de profissionais que pesquisam sobre o EB2NW é: vale a pena contratar uma consultoria para saber se eu me qualifico? E essa é uma pergunta muito honesta, porque é como se tivéssemos uma caixa preta e nós não sabemos o que vai acontecer nessa reunião. Não sabemos se o que vamos ouvir, se temos um plano, ou até mesmo se vamos sair com mais dúvida do que entramos. Nesse vídeo, eu vou abrir essa caixa preta. Eu vou falar para você o que a gente analisa numa consultoria de diagnóstico. Eu sou Gabriela Tanaka, especialista em Direito Imigratório e Direito Previdenciário Internacional, e eu auxilio brasileiros que querem emigrar para os Estados Unidos sem deixar o seu dinheiro para trás. A sequência que a maioria das pessoas seguem é pesquisar um visto, pesquisar sobre um escritório, contratar e iniciar o processo. O diagnóstico talvez apareça no meio do processo já em andamento, ou muitas vezes em momento algum. O problema dessa sequência é que ela começa pela decisão mais cara e mais difícil de reverter quando não se faz a escolha com segurança. O diagnóstico, ele resolve antes de qualquer outro passo. Primeiro, ele analisa se o seu perfil é forte, se os seus argumentos vão sustentar os interesses nacionais que vão ser analisados pela OCIS. Não é um projeto parecido com o seu, é o seu projeto, com a história que você tem, com os projetos que você já participou e com as contribuições que você consegue documentar. Segundo, ele identifica se alguma coisa está faltando, se é que está faltando. Porque às vezes o perfil é forte, mas ainda tem elementos que precisam ser desenvolvidos antes de iniciar o seu processo. Às vezes é uma documentação adicional, uma carta de recomendação, enfim, toda a produção tem que ser organizada e saber disso antes poupa meses de atraso depois. Terceiro, ele revela a ordem das decisões, principalmente quem tem dois pontos a ser analisados: o ponto imigratório e o previdenciário. Porque tem decisões que precisam ser tomadas antes da sua saída do Brasil e que não vai poder ser feita depois. E o meu diagnóstico, ele mapeia tudo isso. Quarto, ele elimina o custo de você iniciar com um processo ainda prematuro. O processo que ele ainda não está maduro pode levantar questionamentos pela OCIS e isso pode gerar uma RFE ou até mesmo uma negativa. Além do tempo perdido, vai atrasar muito o seu processo ou até mesmo comprometer o seu processo inteiro. O diagnóstico não é uma formalidade de pré-venda, é o trabalho que precisa ser feito primeiro. E agora eu vou descrever o que acontece e na ordem que acontece a nossa consultoria de diagnóstico. O primeiro movimento é a escuta. E isso não é um protocolo de atendimento, é uma análise técnica. Aqui eu vou verificar toda a vida do aplicante, ou seja, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele tem filhos, e vou ver também se ele tem questões para serem resolvidas antes de sair do Brasil. E tudo isso molda a análise que vem a seguir. O segundo movimento é a análise imigratória. Aqui eu vou olhar todo o histórico do profissional, a trajetória, os projetos e todas as contribuições documentáveis. O que existe de reconhecimento externo para que possamos convencer o cônsul. O segundo movimento é a análise migratória. Aqui eu vou olhar para toda a formação, histórico, trajetória, projetos e contribuições documentáveis. O objetivo é entender se esse perfil tem elementos para construir um argumento de interesse nacional sólido. Não é uma avaliação de currículo, é uma análise do que pode ser traduzido em evidência para que a OCIS possa fazer a avaliação correta. E para quem tem dois eixos para resolver, INSS e imigração, aqui nós vamos analisar todo o histórico do aplicante. Ou seja, nós vamos verificar todas as contribuições feitas, os históricos, os vínculos, se tem alguma pendência no INSS, ou até mesmo se o timing da saída, a gente consegue tomar decisões importantes antes de você ir embora. Ou seja, são decisões que precisam ser tomadas para que você preserve as suas contribuições feitas no Brasil e já faça o planejamento das contribuições futuras. Ou seja, é o seu mapa.
E o quarto movimento é a síntese, e é aqui que a consultoria se materializa. Eu analiso se o seu perfil está forte, se o seu perfil precisa de elementos a serem desenvolvidos ou até mesmo se não é o visto adequado para você nesse momento. Ou seja, a pessoa sai daqui exatamente sabendo a decisão que ela precisa tomar e qual é a ordem dessas decisões. Ou seja, não é um script de vendas, é o seu mapa. Ou seja, você vai sair dessa consultoria sabendo a sua situação atual. Se você já está pronto para avançar ou se ainda há elementos a serem desenvolvidos no meio do processo, documentos a serem levantados ou até mesmo se não é o caso de aplicar agora. Ainda para quem tem a questão do INSS, vai saber também quais decisões você precisa tomar antes de sair do Brasil. Uma consultoria de diagnóstico pode chegar em 3 lugares diferentes e eu vou descrever cada uma delas aqui para vocês. Porque a pessoa que chega até mim, ela merece saber a sua análise verdadeira, em que fase ela está honestamente, independente do resultado. O primeiro resultado é o mais direto, é o profissional que está pronto para avançar, ou seja, o seu histórico profissional documenta o impacto real e a área de atuação tem conexão com o interesse nacional americano. Então, temos evidências suficientes para construir os argumentos que a UCIS vai analisar. Esse perfil está pronto para aplicar. Quando o diagnóstico chega aqui, a conversa passa para o que precisa ser feito. Organização de documentos, identificar cartas de recomendação, estruturar todo o proposto e saber o time da sua submissão. Esse resultado é o que a maioria das pessoas querem ouvir e quando ele chega, é real. Não é promessa de aprovação, é a análise que o perfil tem o que precisa para que possamos começar. E o segundo resultado é o elegível em desenvolvimento. E aqui eu vou ser muito sincera. Esse é o mais valioso para quem recebe. Porque a pessoa às vezes precisa ouvir que a aplicação dela, apesar de forte, ainda há elementos a serem desenvolvidos. Há cartas para serem solicitadas, documentos, diplomas, ou até mesmo pode ser que as evidências do interesse nacional ainda não estejam pré-definidas. Neste cenário, o aplicante tem o perfil certo. A área é relevante, a experiência existe, a trajetória é sólida, mas há pontos que ainda precisam ser desenvolvidos. Pode ser que o argumento do interesse nacional ainda não tenha evidências suficientes para o impacto. Pode ser que as cartas de recomendação não estejam ideais, ou até mesmo não estejam acessíveis. E pode ser que o processo tenha que ser um pouco mais específico. Ou seja, o diagnóstico ele identifica o que está faltando e o mais importante, o que precisa ser feito para resolver isso. Em muitos casos, esses desenvolvimentos podem durar de 6 meses a 1 ano. Um processo submetido com esses elementos faltantes pode atrasar muito sua aplicação e pode comprometer o processo inteiro. O processo submetido depois de desenvolvido esses elementos tem muito mais chances de aprovação do que um que for submetido antes. E receber um diagnóstico não é uma má notícia, é uma informação que impede de um investimento prematuro em processo que provavelmente seria questionado. E o terceiro resultado é o que mais diferencia um diagnóstico honesto de uma consulta comercial. Há profissionais que chegam até mim com a decisão já tomada de iniciar o processo de B2NW, mas depois do diagnóstico revela que esse não era o melhor visto para ele. Pode ser que a área de atuação não tem conexão com o interesse nacional, ou pode ser que o seu histórico não tenha elementos suficientes para o CIS aprovar. Então pode ser que outro caminho de imigração faça mais sentido para ele nesse momento. Quando o diagnóstico chega aqui, eu digo com clareza, sem fazer adaptações de análise para que resulte numa contratação de processo. Porque não é uma alternativa. Entrar com um processo que não tem base vai custar para o profissional tempo, dinheiro e dependendo do resultado pode complicar em tentativas futuras. Então, nenhum cliente sai daqui sem um diagnóstico correto da sua fase. E o terceiro resultado também inclui uma decisão importante, que é sobre o que fazer a partir daqui. Tem que desenvolver elementos para a aplicação do B2NW,
para saber se ainda continuará sendo viável esse tipo de visto, ou se tem uma categoria mais adequada, ou até mesmo se o aplicante precisa seguir por outro caminho. Existe um padrão no mercado migratório que eu vejo repetidamente. O profissional chega no escritório, vê que tem uma possibilidade do EB2NW, entra com o processo, ele é validado pelo escritório e meses depois vem uma RFE ou até mesmo uma negativa. E aí é nessa hora que o cliente descobre que o diagnóstico dele não foi honesto. E eu não estou falando de uma má fé necessária. Estou falando de um modelo onde se incentiva comercialmente a contratação do processo e não a validação do seu diagnóstico. E o custo disso para o cliente não é só financeiro, apesar de ser muito relevante. Temos também a questão do tempo, porque se a UCIS não concordar com os seus argumentos, pode gerar uma RFE ou até uma negativa. E uma negativa pode comprometer todo o seu processo ou até mesmo ter que fazer uma reestruturação completa. E o diagnóstico completo, ele existe para evitar esse caminho. Ele não garante aprovação, garante uma análise prévia e tudo aquilo que possamos garantir e prever que vai acontecer no seu processo. E quando o diagnóstico também prevê que o processo não pode avançar, tenha certeza que isso é uma proteção. O cliente já sai da consulta sabendo que precisa desenvolver habilidades ou documentação para que o seu perfil fique mais forte. E é por isso que uma consultoria de diagnóstico, ela é o primeiro passo. E não é só uma formalidade de pré-venda. E para quem tem os dois lados para resolver, imigração e previdência, é uma questão que são feitas duas análises interdependentes. Ou seja, o que você vai fazer com o INSS antes de sair do Brasil depende do time da sua imigração. E o time do processo de imigração vai depender das funções que podem estar abertas no INSS. E analisar um sem analisar o outro é metade de um problema. Na consultoria integrada, esses dois assuntos são analisados numa mesma sessão. E o resultado é um diagnóstico que contempla duas dimensões ao mesmo tempo. Ou seja, você sai sabendo não só se o seu processo precisa avançar, ou se precisa ser desenvolvido, ou até mesmo se tem questões no INSS que precisam ser resolvidas antes da saída do Brasil. Para os casais que têm perfis para serem analisados em conjuntos, a consultoria integrada considera os dois perfis, ou seja, médicos, dentistas, profissionais liberais em gerais, que precisam ter os dois fazendo esse planejamento migratório, porque os dois vão se ausentar do Brasil. E eu posso garantir para você que essa é a única consultoria que entrega um panorama completo antes de você tomar qualquer decisão. E esse é o espaço que eu ocupo no mercado. As intersecções entre previdência e direito migratório, nenhum outro escritório vai entregar isso para você. Porque nenhuma assessoria migratória ou um advogado previdenciário vai ser capaz de fazer essa entrega. Nenhuma assessoria pura de imigração ou um advogado previdenciário, eles não vão conseguir fazer essa entrega junta ao mesmo tempo. Então, a pergunta que deu origem a esse vídeo era: será que vale a pena eu contratar uma consultoria de diagnóstico para saber se eu ainda me qualifico? E a resposta é: especialmente se você ainda não sabe. É exatamente para isso que o diagnóstico existe, para clarificar o que você tem, saber o que está faltando e qual é o caminho para o seu caso específico. Ou seja, o que você vai saber quando sair da sua reunião de consultoria é se o seu perfil está pronto para avançar agora, se há elementos necessários para serem desenvolvidos ou se o EB2 não é certo para o seu caso. E para quem tem questões de INSS, o que precisa ser resolvido antes da sua saída e qual é o impacto das suas decisões que ainda estão em aberto. Então, se esse vídeo respondeu o que você queria saber, já salva. E esse conteúdo vai ficar útil para quando você estiver mais próximo e quiser revisar o seu processo. E no próximo episódio nós falaremos sobre o que acontece depois da aprovação, entre a aprovação e a sua residência permanente nos Estados Unidos. E onde estão os pontos de atenção que a maioria das pessoas percebe e já é tarde demais.